A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês um minutinho, certo? A palavra se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, versículo 16 a 18, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Glória a Deus. Deus falou comigo nessa palavra e logo no começo, Paulo, ele começa a dizer: por isso não desfalecemos. E realmente Paulo estava passando por uma situação, por uma provação. E nessa provação que ele estava passando, ele fez essa declaração: não desfalecemos, animando os irmãos que estavam passando por aflição. E é interessante que quando nós passamos por atribulação, por perseguições, por aflições, a tendência da gente é querer parar, é querer desistir, é querer desanimar, é querer perder a esperança. Muitas das vezes, quando a gente está sendo perseguido, seja no trabalho, seja uma discussão na família, seja uma perseguição na vizinhança, isso nos atribula de tal forma que muitas vezes a gente se desanima. A gente começa a baixar a guarda, a desistir. Passa por uma tempestade, por uma dificuldade. A gente tenta a cada dia retroceder. E muitas das vezes é isso que acontece em nossas vidas. E muitas das vezes o que acontece? A gente desiste. A gente esmurece. A gente se recolhe. E muitas das vezes, a gente perde a esperança, deixa de confiar, esquece daquilo que tudo que a palavra de Deus já nos disse, já nos falou. E é interessante que muitas das vezes que a gente já passou por uma provação, a gente tinha a sensação de que não ia aguentar passar aquela situação, que não ia passar, que ia demorar, que a gente não ia conseguir, não é assim que acontece? E muitas das vezes isso que acontece quando a gente passa por uma provação, por uma tempestade. E Paulo nos aconselha que ele fala que o nosso homem exterior, ainda que se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova dia a dia. E é interessante que ele, nessa passagem, passando por luta, passando por aflição, ele começou a olhar para dentro dele mesmo. Ele começou a olhar que realmente quando a gente passa por uma luta, passa por uma adversidade, passa por uma perseguição, a tendência do nosso corpo é desfalecer. A gente começa a se cansar, se fadigar, a gente começa a ficar no nosso cantinho, a gente não se comunica mais com ninguém, a gente não fala mais com ninguém. E é interessante que o nosso corpo ele começa a se desgastar, aí vem uma depressão, aí vem as doenças psicossomáticas, vem um cansaço, de uma doença vem para outra, simplesmente porque a gente está passando por aflição e muitas vezes não sabe como suportar. E Paulo, ele nos anima, ele vai dizendo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Esse homem interior que ele fala é o Espírito Santo que habita em nós. Ainda que a gente passe por uma situação, por uma aflição, por uma perseguição, ainda que o nosso corpo fique tentando a ficar quieto, a ficar desanimado, desacreditado, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele nos dá vigor, ele nos dá força, ele traz esperança. E muitas das vezes a gente fica só olhando para o problema, para a dificuldade. É como ele falou aqui, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. E é interessante o que é temporal.
Temporal é tudo aquilo que tem começo, meio e fim. E essas tribulações que muitas vezes a gente passa, ela tem começo, meio e fim. Mas Paulo ele nos aconselha a não olhar somente para as coisas temporais, para as circunstâncias que a gente está vivendo, para as aflições que a gente está vivendo, para o problema que a gente está vivendo. Ele manda a gente olhar para aquilo que é eterno. E o que é eterno? Eterno é o nosso Deus, com as promessas que Ele nos fez. E é interessante que muitas das vezes, no meio das aflições, a gente só olha para o problema. Mas eu tenho percebido que a gente pode aprender um pouco com a dificuldade. E o que é que a gente pode aprender um pouco com a dificuldade? Primeiro, a gente lembra do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. E a gente lembra que Ele sofreu muito mais do que nós. Ele sofreu muito mais do que nós. E muitas vezes a gente acha que não vai aguentar, uma vez que a Bíblia diz que não vem tentação que não seja humana, mas que da mesma forma que Deus permite a tentação, Ele também permite o escape. E o que é que a gente pode aproveitar também na provação, na luta, na dificuldade? A gente começa a olhar para dentro de nós. Muitas das vezes, no meio das aflições, a gente vê o quanto nós somos orgulhosos. Quantas pessoas deixam o orgulho de lado quando passa por uma provação? Começa a perceber que não é o dono de tudo. Olha o que a gente está passando aí. Muitas pessoas poderosas, achando que podia tudo, pode tudo, mas o orgulho agora está caindo por terra. Por quê? Porque não tem um domínio sobre tudo. E muitas das vezes, nas aflições, a gente precisa olhar também para como é que está o nosso orgulho. Será que a gente tem domínio de tudo? Será que a gente pode tudo, é autossuficiente? Então, no meio da provação, a gente começa a fazer uma autoanálise. E uma coisa que a gente pode também levar no meio da dificuldade, das lições, é dar uma olhada que a vida da gente não é somente aqui. A gente começa a pensar na nossa vida, será que a vida só é isso aqui mesmo? Porque a vida não só é isso aqui. A vida vai muito mais do que além. A Bíblia diz que a nossa vida não termina aqui. E a vida após a morte? E a vida eterna? Então a gente começa a pensar também nas coisas eternas. Paulo disse que não é para olhar somente pelas coisas que se vê. Porque as coisas que se vê vai passar. As coisas que se vê são temporais. É para a gente resistir firme na fé. E é interessante que as provações também dão oportunidade para a gente provar nossa fé às outras pessoas. No meio da dificuldade, quantas pessoas vai perdendo a fé? Quantas pessoas a gente tem a oportunidade de dizer, não, irmão, fica firme, vai passar, crê em Deus. É uma oportunidade de a gente manifestar nossa fé para outras pessoas, para testemunhar para outras pessoas. E uma coisa também que eu percebo que no meio da diversidade, Deus ele tem a oportunidade de mostrar que Ele é Deus. Deus ele começa a se revelar no meio da diversidade. Quantas vezes eu e você já passou por uma situação que a gente via que não ia conseguir, não tinha como resolver aquela situação, e de uma hora para outra, Deus entrou com providência e nos deu um livramento e nos abençoou. Quantas vezes é assim? Quantas vezes a gente acha que aquela situação não tem jeito, daquele jeito não dá para fazer, não tem mais jeito, eu vou desistir. E de uma hora para outra, Deus levanta uma pessoa e ajuda, levanta uma pessoa e traz a bênção. Quantas vezes é assim? É por isso que Paulo está dizendo, não nos atente para as coisas que se vê, porque as coisas que se vê vai passar, como a Bíblia diz, tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. E é interessante que, em meio dessas aflições, tem um ditado que eu não gosto muito de ditado, mas tem um ditado que é interessante, que fala assim: nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos pelaquilo que não trouxemos e não levaremos. E é interessante, né? No meio dessa dificuldade, no meio das aflições, muitas vezes a gente briga por tantas coisas que não vale a pena. O que nós precisamos
é amar mais, é perdoar mais, né? Então a Bíblia vai dizer que não é para a gente olhar para as coisas terrenas que vai passar, mas para as coisas eternas. E é interessante que no Salmo 34, a Bíblia vai dizer: buscai ao Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. A Bíblia diz que quando a gente busca o Senhor, Ele nos livra de todos os temores. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 11, vai dizer: perseguições e aflições, tantas coisas me aconteceu, mas de todas o Senhor me livrou, Paulo diz. Então, ele sabia que ele ia passar por tentações, por provações, mas de todas o Senhor livrou ele. Por que o Senhor livrou ele? Porque a Bíblia diz que essas coisas temporais passam. Olha o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 1. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E disse o Senhor, aquele que era, que é e que adivinha, o Todo-Poderoso. Deus, ele é eterno, ele não é temporal. Então a gente, pessoal, temos que olhar para as coisas eternas, não para o momento que a gente está vivendo. A gente tem que se agarrar à palavra de Deus. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 18, vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não se compara à glória que há de ser revelada em nós. Deus tem uma promessa para nossas vidas. Deus tem algo muito mais além daquilo que a gente pensa ou imagina. É porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o da gente. Então ele diz que a tribulação do tempo presente não se compara para a glória que tem por vir. Quantos milagres Deus fez na vida de Paulo? E olha o que Deus diz em Hebreus 12. Olha o que Deus fala. Portanto, também nós, visto que temos rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olha que palavra maravilhosa Jesus está dizendo. Jesus, ele suportou a cruz com alegria. Por quê? Porque ele sabia o que estava proposto. Hoje, se o evangelho chegou a mim, chegou a você, foi pelo sacrifício de Cristo. E muitas vezes as tribulações para nossas vidas, ela vem para nos dar também sabedoria, para que a gente possa rever a nossa vida. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida? Olha o que a Bíblia vai dizer em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e do meu Pai ninguém arrebatará. Eu e meu Pai somos um. Olha o que a Bíblia está dizendo, a promessa de vida eterna. Que se a gente está na mão de Deus, ninguém nos arrebata na mão de Deus. Ele diz que o Pai e Ele somos um. Então nós temos que estar firmados no Senhor. Nós não precisamos estar só se atentando para as más notícias, as coisas que estão acontecendo, só voltado, criando temor, criando medo. Não, isso vai passar. Eu tenho absolutamente certeza que isso vai passar, mas que é para nós olhar para aquilo que é eterno. Por que nós devemos olhar para aquilo que é eterno? Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Pedro. Resistamos firme na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por mesmo sofrimento, igual que vocês estão passando. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. É por isso que muitas vezes a tribulação, Jesus disse que no meio da tribulação, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos firmar,
Ele vai a cada dia nos arrebatar, nos fortalecer, nos aperfeiçoar na fé. E por isso que Ele manda a gente resistir firme na fé, certo de que muitos irmãos estão passando pelo mundo afora. Não só é a gente que passa por aflição, por sofrimento. Nesse exato momento, tem pessoas passando pior do que a gente está passando. Então Jesus ele pede para que a gente não olhe para as coisas temporais, mas olhe para as coisas eternas, as promessas dele, que ele está conosco todos os dias de nossas vidas, que ele está para nos fortalecer. Aquele que busca o Senhor acha e o Senhor livra de todo mal. Olha o que a Bíblia diz. Isso que está acontecendo, muitas das vezes a gente não está compreendendo. Mas qual é a vontade de Deus nisso? Existe a vontade de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vontade de Deus. E muitas vezes Deus está fazendo isso pelo mundo afora e a gente não está compreendendo. Deus ele quer que todo ser humano reconheça Ele como o único Deus e a Jesus a quem enviaste, para nos conceder a vida eterna. Então muitas das vezes a gente não tem como olhar o futuro e muitas vezes a gente acaba temerosos. Muitas vezes a gente acaba desanimando, enfraquecendo na fé, mas a Bíblia diz que não é para a gente se enfraquecer na fé, é para a gente permanecer firme, confiando no Senhor. Deus tem promessa para a nossa vida, meus irmãos. A Bíblia diz, aquele que crê nele será salvo tu e tua casa. É promessa de Deus. E só para você perceber que a gente não precisa olhar para as coisas que são temporais, que vai passar, que tem começo, meio e fim. Olha o que a Bíblia nos promete. A Bíblia diz que, Apocalipse capítulo 21, de 1 a 5, diz assim, para nós que cremos na palavra de Deus. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, glória a Deus, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com ele, e ele será um povo de Deus. E Deus mesmo estará com ele, e será o Deus dele. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. E ele acrescentou, escreva, João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa de Deus, um novo céu e uma nova terra. Um dia Deus, ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Nós vamos ser povo de Deus e ele vai ser o nosso Deus. Nós vamos morar com o Senhor. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Então, meus irmãos, não olhe para as coisas temporais que vão passar, mas vamos fitar os nossos olhos para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. Olha o que diz 1 Pedro, para que a gente resista firme na fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E para finalizar, meus amados, eu vou dizer 2 versículos que também faz parte, que se encontra em Romanos 10, versículo 9, mais uma promessa de Deus, mais uma promessa que Deus promete àqueles que crêem. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a promessa de Deus. Se nós cremos em Jesus Cristo, que Ele ressuscitou, Deus nos dará a salvação. E a salvação é esta, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa de Deus. É por isso que nós não precisamos ficar olhando para as coisas temporais. Temos que olhar para as coisas que é eterna. E mais uma promessa que é eterna, que Deus nos fala, se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissemos que não temos pecado, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é o propiciador pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo que se a gente confessar os nossos pecados, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aí eu lhe pergunto, meu irmão, quem é o seu advogado? Quem é que você tem depositado as suas causas? Porque o nosso advogado, nesse exato momento, está do lado de Deus, intercedendo por mim e intercedendo por você. Creia nas promessas de Deus, creia que Ele é fiel, creia que Ele vai te dar vida eterna, creia que você está na mão do Altíssimo. Não deixe as coisas que são passageiras ficar atormentando nossa vida, mas creia na palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. Não se atente para as coisas passageiras, mas para as coisas eternas. Creia, meu irmão, na palavra de Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel para aqueles que creem. A Bíblia diz, se crer, será salvo. A Bíblia também diz, se crer, verá a glória de Deus. Vai passar, e o nome do Senhor será glorificado. Isso é, meu irmão, a palavra que Deus colocou no meu coração. Amo vocês. E que essa palavra de Deus realmente entre no coração de vocês, repreendendo todo o mal, tirando todo o medo, toda a insegurança, mas crendo nas promessas de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e é fiel. Ela vai e não volta vazia. Deus te abençoe, uma boa noite e até a próxima. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.